Moagem de cana no Brasil deve ser de 610 milhões de toneladas na campanha 2018-2019. A área de milho deve crescer 2% e soja deve ter queda em Córdoba, na Argentina. Vendas de soja dos Estados Unidos atingem 1.520.000 toneladas na última semana. E o Brasil precisa importar soja dos Estados Unidos, mas antes é necessário fazer o registro de transgênicos usados naquele país. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos o Agricultura de hoje falando sobre mercado financeiro. O dólar começou esta quinta-feira em alta e está com variações leves durante o dia, sendo que fechou na véspera a R$ 3,90 por causa de um dia de fraqueza nas moedas emergentes e com os investidores de olho no primeiro turno eleitoral do país. Vamos então ver em tela como opera a moeda norte-americana neste momento no Brasil. Como você vê aí na sua tela, uma variação de 0,73% positiva para a moeda norte-americana, sendo negociada a R$ 3,91 mais 6. O dólar continua se movimentando bastante. Na edição desta última quarta-feira, eu falava a respeito da moeda norte-americana em relação à influência que ela tem sobre o preço em reais aqui no Brasil, sobre diversos produtos importantes, como café e também a soja. Ontem nós vimos uma situação de valores até estáveis para a soja em Chicago, prêmio pago no porto igual, sem grandes diferenças, e em relação ao dólar, uma concessão mais forte, fazendo com que soja no porto, nesta última quarta-feira, cedesse bastante, vindo para a marca de R$ 93,00 a saca no valor de referência. Eu vou falar agora com o Walter Puga Júnior. Antes eu vou falar sobre dólar, tá, Puga? Vamos saber um pouco, porque teve pesquisa nova, pesquisa parece que não é tão favorável ao candidato do mercado, agora está dando aquela mexida. Quase todo dia está sendo uma pesquisa, isso mexe com o humor do mercado, mexe com o humor do financeiro. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, qualquer informação sobre as eleições muda rapidamente o comportamento do mercado, Fabiano. É fácil entender isso. É que há uma polarização hoje. As propostas do candidato Jair Bolsonaro, que segue à frente na preferência popular no primeiro turno, seguido do candidato do PT, essa postura em relação à economia difere e muito da postura do candidato Haddad, Fernando Haddad, do PT. Isso traz ao sabor das pesquisas, mudança de comportamento no mercado. Nós temos tido nesta semana uma alta acentuada para a Bolsa e uma queda para o dólar. Lógico, há uma procura maior por produtos, por papéis, vamos dizer assim, de empresas brasileiras que estariam muito baratas no mercado. Por isso, desfeita a posição em dólar e é feita uma posição em papéis de empresas brasileiras. Quando a perspectiva muda um pouquinho e sinaliza que o candidato do PT poderia avançar nas eleições, lógico, o mercado já se resguarda, corre um pouco mais para o dólar, deixa de lado um pouco a Bolsa. De qualquer maneira, o que nós temos é uma queda acentuada do dólar nesta semana e uma alta acentuada da Bolsa na especulação de que o nosso próximo ministro da Economia, da Fazenda, seria candidato indicado pelo Jair Bolsonaro, portanto, uma visão mais forte, né? Mais favorável ao mercado. Resumindo, nós vamos continuar assistindo a isso. Agora há pouco mesmo o dólar subia a R$ 3,92 na abertura do mercado, vinha em forte alta com a Bolsa em queda e agora há pouco já invertia a situação, né? O índice Bovespa recuava agora há pouco 0,80%, caía aí de novo para a faixa de 82 mil pontos, né? Depois de subir aí, né? Para 82.415 pontos, agora estava em 82.571 pontos, ou seja, vai variando também o índice Bovespa. Até amanhã nós teremos muita oscilação no mercado de bolsa e muita cautela do mercado. Agora, neste momento, os analistas são unânimes, viu, Fabiano? É bom não arriscar.
nem no mercado de bolsa, nem no mercado de dólar. Não é um momento para amadores, é um momento apenas para profissionais e quem pode suportar os riscos da variação, que podem gerar lucro, mas podem gerar também prejuízos. É para quem tem um apetite por risco, então não é muito aconselhável para quem não está, vamos dizer, enfurnado, né, dentro deste ramo no dia a dia. De olho na informação, Fabiano. Tá certo, Pulga, e a cada mudança de posição de investidores, neste momento, representa, né, um risco extremamente alto. Mas, Pulga, por falar nessa questão, vou abrir agora um assunto com você, e esse assunto, o Pulga me explicava antes de começar o programa, mas é o seguinte, a China vai colocar em oferta 3 bilhões de dólares em relação ao seu tesouro de investimentos da China, né, papéis chineses. É isso mais ou menos que está acontecendo. O Pulga vai explicar melhor, porque isso acontece nesse momento que está desencadeado essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China. O que a China quer, Pulga? Quer testar se tem confiança do resto do mundo ou não? O que está acontecendo em relação a essa notícia que tem um fator muito econômico, mas ela vai influenciar na soja, vai influenciar na carne bovina, na carne de frango e outros produtos? Olha, o que acontece, Fabiano, é que o governo chinês raramente emite títulos soberanos, ou seja, títulos, né, vamos dizer assim, para arrecadar dinheiro. Aliás, a China não precisa disso, tanto que raramente faz isso e nos últimos 14 anos só o fez 3 vezes. Na verdade, o que o noticiário dá conta, a Agência Internacional de Notícia Reuters, inclusive, destaca isso hoje, é que a China vai testar o apetite dos investidores de todo mundo com planos aí, portanto, para uma emissão de títulos soberanos. Seria na faixa de 3 bilhões de dólares, ou seja, ofereceria papéis do governo chinês para os investidores do mercado. O que ele quer com isso, né? O que o governo chinês quer com isso? Na verdade, quer testar a confiança dos investidores na sua economia. Diante de uma guerra com os Estados Unidos, que pode abalar a credibilidade da China, já que os norte-americanos não arredam o pé de sobretaxar produtos chineses, né, prejudicando aí as exportações chinesas para os Estados Unidos, e da retaliação dos chineses contra produtos americanos também, há uma queda de braço onde alguns podem apostar, vamos dizer assim, no enfraquecimento da China e outros apostando, lógico, também na possibilidade de um enfraquecimento do governo americano. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não arreda pé e os chineses tampouco. Agora, os chineses precisam testar como o mercado internacional interpreta a economia chinesa. E a melhor maneira de fazê-lo é oferecendo títulos do tesouro, vamos dizer assim, né? Títulos do governo chinês e ver se o mercado aceita esses títulos. Esses títulos, no momento em que a China está mesmo nessa guerra com os Estados Unidos, uma disputa comercial muito intensa, mas vale lembrar que é uma oferta muito pequena, viu? 3 bilhões de dólares seria a terceira emissão de títulos em dólares feita pela China nos últimos 14 anos. O país volta ao mercado global de títulos, voltou, aliás, em outubro passado, pela primeira vez desde 2004. Então não é uma prática chinesa. Na verdade, ela ensaia sentir o que o mercado internacional como ele interpreta o comportamento da economia chinesa. De olho na informação, porque os chineses são hoje a segunda maior economia do mundo, já ultrapassou o Japão, já se aproxima aí de números muito altos, mesmo com um crescimento menor do que o tradicionalmente tem, ainda cresce muito, cresce mais de 5%, 6% ao ano. A China é um país que vem com muita força para atuar no mercado internacional. Isso pode alterar o preço de commodities agrícolas? Pode. Pode alterar preço de petróleo? Pode. Aliás, falando nisso, há algumas negociações com o Irã, problemas de fornecimento de petróleo, e já há quem diga, o noticiário dava conta agora há pouco, que o petróleo pode chegar mais alguns meses na faixa de $100 o barril. O petróleo já tem uma disparada de preços, passava de 84 ontem e anteontem, $84 o barril em Londres, e pode chegar a 100. Tudo isso mostra uma mudança, um rearranjo no mercado internacional, fruto dessa guerra comercial entre Estados Unidos e a China. De olho na informação, com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. O Pulga participa diariamente aqui conosco e nesse período agora, nas 2 edições aqui ao vivo do Agricultura BR, na segunda, agora meio-dia e 15, e também às 17h20, é claro que aqui pelo Canal do Boi.
Como o Fabiano e o Pulga falavam há pouco, o dólar influencia muito nos preços da soja. Então vamos ver como ficam os preços praticados para a saca de soja nos portos hoje, quinta-feira, sendo que há uma alta recuperação para o preço da saca. Veja na sua tela que para o Porto de Santos, a saca de 60 quilos da soja está negociada a R$ 97,00 e para o Porto de Paranaguá também R$ 97,00, uma recuperação aí do dia de ontem de R$ 4,00 para a saca. E olha, sabe aquela história que há algum tempo eu mesmo falei aqui no Agricultura BR, aquela da soja e a possibilidade do Brasil importar a oleaginosa dos Estados Unidos? Pois é, tá valendo. A ideia é essa mesmo, não tem muito de onde tirar soja no mundo, ainda mais soja no preço baixo. Só que a questão é que importar soja dos Estados Unidos talvez não seja tão fácil assim. É esse o ponto que eu coloco agora aqui no Agricultura BR, no nosso editorial. O que acontece? Se tem ali a necessidade brasileira, o Brasil está comprando muita soja, está vendendo muita soja para a China. Essa soja vendida para a China está levando quase tudo o que o Brasil tem. É muito provável que esses números que estão apresentando que há algum estoque de passagem previsto no Brasil estejam ali com seus dias, olha só, contados. Não deve ter soja realmente em estoques estratégicos no Brasil. Isso aumenta a necessidade de compra. E neste cenário, os Estados Unidos são muito interessantes porque tem uma soja com preço baixo. Mas aí você deve se perguntar, qual que é o problema? O problema é a soja transgênica. Para você ter uma ideia, os norte-americanos têm 20 variedades de transgenia na soja que são cultivadas naquele país. O Brasil aqui tem o registro de 16 delas. E aí tem toda aquela lei de biossegurança no Brasil que impede de você importar um produto que já não tenha sido avaliado e registrado, aprovado pelo Ministério da Agricultura. Com isso, há uma necessidade latente de se fazer esses registros de soja norte-americana transgênica o mais rápido possível. Por quê? Além dos Estados Unidos terem essa soja com uma quantidade bastante considerável, o Brasil, pelo que estão dizendo aí, analistas, pessoal que trabalha no mercado, vai ter que comprar cerca de 1 milhão de toneladas de soja norte-americana. Essa soja, além disso, além de estar disponível, ela está disponível num preço baixo. O preço no porto aqui no Brasil continua com um prêmio muito interessante pelo bushel. A média da soja brasileira sai acima de $10 o bushel, o que é um fator extremamente positivo. Enquanto que a soja norte-americana viria por um preço mais baixo. Aqui na América do Sul, além de não haver a disposição de soja para venda, a não ser alguma quantidade menor no Paraguai, ela seria mais cara. Soja sul-americana é mais cara. Por isso, por conta dessa condição aí, desse conflito norte-americano com os chineses, é necessário o Brasil fazer a aquisição para manter o equilíbrio interno, principalmente em relação ao abastecimento. E neste momento, o grande apontamento é para que se tenham registros da oleaginosa, dessas variedades transgênicas norte-americanas no Brasil e garantir essa importação. E está chovendo de forma irregular na região sudeste e centro-oeste, segundo simulações para o mês de outubro. E apesar dessa chuva irregular estar chegando, mal distribuída, esse cenário pode se agravar na região central. Vamos então entender melhor este tema com a Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Como podemos explicar este cenário? Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, as chuvas já retornaram em áreas produtoras de soja do Sudeste, Centro-Oeste. Não foi uma chuva ainda com potencial para reverter a situação de baixa disponibilidade hídrica do solo. É por isso que os índices de umidade no solo seguem baixos entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais também. Os índices variam ainda entre 20% e 30%, o que não é suficiente para garantir um bom desenvolvimento das lavouras de soja recém-plantadas. Agora, ao longo dos
próximos períodos tem mais previsão de chuva. É uma chuva ainda que avança em grande parte do centro-oeste e sudeste, justamente as áreas em que o plantio da soja segue avançando, só que os acumulados não vão ser tão elevados. Então essa chuva ela vai seguir aumentando as condições de umidade do solo, mas é de maneira bem gradual. O acumulado de chuva entre a região central do país varia de 15 a 30 milímetros até o dia 9 de outubro. A partir da semana seguinte, essa chuva perde até um pouco mais de intensidade. E aí as pancadas que acontecer entre Mato Grosso até Minas Gerais, justamente a região que está com os índices de umidade do solo mais baixos, com essa chuva perdendo intensidade, a expectativa ainda vai ser da manutenção dessa baixa disponibilidade hídrica do solo. E ao longo de todo o mês de outubro, essa chuva deve seguir irregular, ou seja, em uma semana a chuva é um pouco mais abrangente, um pouco mais expressiva, mas na semana seguinte a chuva já começa a perder um pouco mais de intensidade, já vamos ter períodos de tempo mais seco voltando a predominar, por isso o mês de outubro deve ser marcado ainda pela irregularidade das chuvas nas principais áreas produtoras de soja, especialmente do centro-oeste e também do sudeste. Então, essa chuva ainda pode trazer um cenário mais preocupante para as lavouras que já foram plantadas, por conta ainda de não ser uma chuva tão frequente, com potencial para garantir um bom desenvolvimento dessas lavouras de soja que já foram plantadas na região central do país. Por isso, a irregularidade da chuva predomina ainda ao longo de todo o mês de outubro nas áreas produtoras do sudeste e também centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Fabiano. Obrigado, Carla. Olha só, vamos falar agora um pouco a respeito do que acontece com soja fora do Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Tradicionalmente, nas quintas-feiras, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. E o relatório de vendas e exportações para a semana, encerrada em 27 de setembro, foi bastante volumosa. De acordo com o órgão norte-americano, 1.521.000 toneladas de soja foram vendidas por exportadores norte-americanos. É um número expressivo. Ele fica 74,2% acima do número ou volume que sim tinha sido registrado uma semana antes. Vamos saber agora como é que vem os números agora, inclusive da safra norte-americana, 18-19. Como eu dizia, semana encerrada em 27 de setembro, semana com registro de 1.520.000 toneladas, 521.000 toneladas. A safra norte-americana, 18-19, já vendeu um bom volume, são 20.180.000 toneladas, para uma meta que é estimada pelo próprio Departamento de Agricultura norte-americano em 56.006.000 toneladas. Já que falo dos Estados Unidos, vamos saber como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago que recuava um pouco nesta última quarta-feira, depois de alguns pregões seguidos com altas expressivas. Nós temos soja em Chicago hoje voltando para o caminho de alta. Posição de novembro vem a $8,67 o bushel, vai subindo 0,8% nesse momento. Posição de janeiro a $8,81 mais 4 bushel. Março, $8,94 mais 4 por bushel. E a posição de maio a $9,07 mais 2 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa Norte-Americana. Vamos para o assunto agora totalmente, sair da soja, agora vamos falar um pouco de qualidade. Vamos falar de bovinocultura, falar de investimentos, isso porque o Canal do Boi vai trazer para você uma grande atração. Nós teremos aqui alguns dias no qual vamos conhecer um pouco da genética da Camparino. Você vai conhecer reportagens, falei com o Daniel de Paula há pouco, ele me falou que está preparando uma série de reportagens muito interessantes a respeito da seleção, do cuidado, dedicação e, por que não dizer, o carinho que se tem com a bovinocultura brasileira. E mais do que isso, é uma genética que vai estar disponível para evoluir, trazer resultados para o seu rebanho. Por isso que agora a gente vai trazer o recado do Daniel de Paula aqui para a Agricultura BR. Fala, Daniel! Só para você ligado no Agricultura BR, prepare-se, nós estamos aqui captando bastante coisa para apresentar um material especial que te convida para o quadro De Olho na Fazenda Especial Camparino. Tá ali o Zé Humberto Vilela Martins com a Roberta Gestal, o Fernando Carvalho, toda a equipe da Connect Leilões na parceria com o SBA, escolhendo os lotes de Cindy e também de Nelore que serão vendidos entre 27 de outubro e 4 de novembro. A programação do SBA vai estar voltada para essa venda inédita, histórica. Aquele homem que está ali, de chapéu marrom, jamais vendeu fêmeas. Imagine o que é acessar uma genética de 50 anos de seleção do Nelore e de 8 anos de excelência já dentro da raça Cindy,
a preço fixo. Serão 500 fêmeas, entre elas 130 bezerras e vacas prenhes ou paridas da raça Sind e também 370 fêmeas Nelore. Também entre bezerras, novilhas, vacas prenhes, vacas paridas. Zé Humberto, que está ali, ó, você está vendo encostadão na cerca ali, do jeitão dele, fazendeirão, sempre se preocupou muito em reter as suas fêmeas para fazer touros importantes que o mercado absorve. Mas dessa vez ele abre o cofre da Camparino e oferta, para nossa alegria, pelo SBA, um volume muito grande de matrizes com muito potencial para doadoras, bezerras extremamente bem selecionadas nesses anos todos, e você vai ter acesso a tudo isso entre 27 de outubro e 4 de novembro. Imperdível essa oferta que a Camparino coloca à sua disposição aqui pelo Canal do Boi e pelo Agro Canal. Daniel de Paula para o SBA. Tá aí o recado do Daniel. Gostei da expressão do Daniel. Abre o cofre da Camparino, esse cofre genético de seleção e de muita qualidade que você vai conferir a partir do dia 27 de outubro. Está tudo sendo preparado para você realizar os melhores negócios aqui pelo Canal do Boi. E olha, daqui a pouco a Agricultura BR fala sobre milho e você vai entender por que tem essa expressão que diz que a questão do mercado está mais frouxo para o cereal. E ainda nesta edição você vai ver que produtores de café estão preocupados com o tabelamento de fretes. E olha, vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes você vai ficar com um recado de um grande parceiro aqui do SBA, o pessoal da Fosfosal. O meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Nós fizemos um lote, nós tínhamos 4 lotes comendo ração e nós fizemos num lote que estava, vamos dizer assim, 15 dias com atraso, mais tardio no comer ração. E nós acompanhamos esse lote e a gente percebeu que no período de 60 dias, que é o período que esse gado come ração, a gente ganhou aí em torno de 10 dias menos com o desempenho que ele teve com o Fosfosal. Então, para vocês fica a dica aí de um produto de alto desempenho, né? Cumpre realmente o que promete. No que se refere à categoria terminação, ficou claro os benefícios de Fosfosal. Nesse caso em específico, o produtor fez questão de utilizar um lote como teste. O resultado todos nós podemos comprovar. Bruno, explica pra gente a atuação de Fosfosal nesse caso específico. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado em momentos de desafio ou categorias que estão um pouco atrasadas, como neste caso, onde foi trabalhado em cima de animais de fundo, animais que estavam atrasados em relação à média do lote. Com o Fosfosal ele acabou entregando um lote mais homogêneo, garantindo uma melhor rentabilidade da fazenda e garantindo maiores ganhos também, em termos de produtividade e lucratividade na fazenda. Esse é o resultado de Fosfosal, aumento da lucratividade na sua propriedade. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta e agora falamos sobre um parceiro muito importante aqui para o Canal do Boi. É a Matsuda que completa neste ano 70 anos de existência e para comemorar essas 7 décadas de tecnologia e inovação está fazendo um evento para promover novas tecnologias para o setor. Exatamente. Olha, são 70 anos dedicados à agropecuária, dedicado ao resultado, ao produtor rural. E é por isso que nós vamos até uma das sedes da Matsuda, lá em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto muito agora, faz tempo que eu não falo com ele aqui na televisão. João Kennedy está aqui conosco. João Kennedy, é um momento especial, um momento de mostrar resultado, tecnologia e muito mais trabalho, ainda mais nessa região tão próspera do país. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Fabiano Reis, boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos acompanham sempre pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, tanto no Canal do Boi quanto no Agro Canal, essa família, né, que nos dá condições já há cerca de 12 anos praticamente, para levarmos tecnologia, levarmos as técnicas, falarmos, né,
frente a frente com o nosso amigo produtor rural, para que ele tenha sempre condições de fazer dentro do planejamento dele as melhores escolhas. E eu estou aqui, não é mesmo? Como você bem disse, estou aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. A primeira vez que eu venho aqui nessa unidade Fabril, conheço todas as outras 7 unidades. Temos em Cuiabá, Mato Grosso, temos em Goianira, Goiás, temos em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, temos também em Imperatriz, no Maranhão, temos lá em Álvares Machado, na nossa matriz, no estado de São Paulo. E a recém-chegada, a família MG, unidade Fabril, em Pernambuco, que é lá em São Gonçalo do Amarante, fazendo também, a exemplo daqui, uma produção muito forte, para atender justamente a demanda, as exigências de mercado. Cada um quer fazer resultado, mas para fazer resultados no campo, produzindo carne, principalmente quem está produzindo a bovinocultura a pasto, precisa fazer investimento nas pastagens, precisa fazer investimento no suplemento mineral. E a Matsuda vem aos seus 70 anos, né? Durante seus 70 anos, primando por alta tecnologia. E aqui fomos muito bem recebidos, já há cerca de 10 anos, contemplando 10 anos. Amanhã, inclusive, dia 5, teremos a grande festa da década da Matsuda aqui no estado da Bahia. E também a comemoração dos seus 70 anos, né, que já desde o ano passado a gente vem divulgando essa data histórica, né, da Matsuda. E aqui começamos com muito pouca produção, logo foi crescendo, o Brasil foi crescendo na produção da carne também. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais em detalhes para vocês, mas antes eu quero mostrar para vocês como que nós vamos receber as pessoas que virão amanhã. Nós teremos estudantes, celebridades, pecuaristas, parceiros, clientes de muitas e longas datas, não é mesmo? Essa estrutura onde eu estou aqui é o campo agrostológico da Matsuda, onde nós demonstramos as nossas variedades, tanto os pânicos como as braquiárias, cetária, andropógon, né? Lançamentos que a Matsuda fez recentemente, o que ela vai lançar agora em breve. E esse espaço vem justamente mostrar a realidade da planta, né? O quanto ela persiste em adversidade de tempo, chuva, frio, né? Sol. É importante mostrar como a planta reage a tudo isso. E nós estamos aqui muito próximo à BR, mas daqui é a BR-116 que liga, inclusive, a Salvador. Coisa de 500 quilômetros mais ou menos. E estamos perto de Ilhéus da praia, e é bom também, né? Praia perto, Salvador perto também. Eu estou aqui ao lado dele, que é gerente, inclusive, da unidade Fabril da Matsuda, o Fabiano Martins Lana, e acompanha todo esse processo, não é, Fabiano? Sabe das exigências do mercado, sabe o que a Matsuda tem que fazer, como é que é para você viver esses 10 anos de história aqui na Bahia. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, telespectador. É uma satisfação muito grande. A Matsuda, há 10 anos, tivemos o desafio de trazer uma unidade para o Nordeste. Então, Vitória da Conquista foi agraciada com essa unidade. Estamos aqui há 10 anos, próximo ao do produtor. Matsuda prioriza isso em estar levando as tecnologias, atendendo as necessidades, né, do nosso pecuarista, do nosso produtor, e nada melhor do que estar perto dele. Então, trouxemos a planta para cá, trabalhamos forte nesses 10 anos e estamos aí hoje, com a planta 100%, com novos investimentos chegando, ampliamos a unidade, ampliamos o armazém. É muito gratificante tudo isso. Eu falei agora há pouco com o José Luiz Freitas, né? Que ele também está na empresa há 10 anos, começou aqui. E ele falou que aqui é uma história interessante. Começaram com 12 toneladas dia e hoje tem mais de 140 toneladas sendo produzidas, é isso? É verdade, e assim, com previsões mais animadoras ainda. Já adquirimos novos equipamentos, estamos ampliando a fábrica em breve e buscando sempre, né, cada vez mais crescimento, abranger todo o estado, e estamos aí. Me fala uma coisa, o que vocês prepararam para amanhã? Porque se eu falar, eu conto tudo aqui, não é? Mas pode dizer, vai, o que vocês prepararam para receber as pessoas aqui amanhã a partir das 8 horas? Olha, estamos organizando uma bela de uma festa.
Convidamos aí o pessoal, os nossos pecuaristas, para estar participando com a gente. Vamos estar aqui fazendo demonstrações dos produtos da Matsuda, das diversas linhas que a Matsuda possui. Estaremos aí com estações de demonstração de nutrição animal, de sementes, inclusive das novas variedades, da Braúna, o Paredão e outras, inclusive, que estão já sendo pesquisadas para serem lançadas. Demonstrativo de PET, de semeadeiras, a Show Júnior, que o lançamento da Matsuda vai estar aqui presente com demonstração. E depois uma bela confraternização com esse pessoal. Olha só, e hoje está acontecendo, inclusive, um encontro com os técnicos na cidade, no centro da cidade de Vitória da Conquista, justamente para trazer, lançar novos desafios a esses colaboradores, né? Reciclar é importante também, não é, Fabiano? Muito importante. Toda a nossa equipe comercial está aqui hoje presente, eles estão lá no centro de convenção, todo o nosso departamento técnico está lá. Você sabe que para levar conhecimento, nada com pessoas bem treinadas, né? Então estão todos lá hoje e amanhã também todos estão aqui presentes, atendendo. Bom, eu vou quebrar o protocolo aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer amanhã, viu? Para vocês terem uma ideia, lançamento de aplicativo para produção de carne, de leite, via celular, não é? Tudo isso para facilitar essa demanda, essas exigências. Hoje o celular está em todo quanto é lugar, as pessoas precisam cada vez mais estarem online, vamos dizer assim. E vamos também falar das novidades da linha leite, gente. Eram 25 produtos, hoje são 37, é isso mesmo? Isso mesmo, 37 produtos, muitos estão sendo lançados agora, núcleos para a linha de leite, tem outros produtos também para a linha de corte que vão ser lançados. O aplicativo, o app Leite, que já foi lançado, agora estaremos lançando o app Corte, porque a mobilidade hoje está aí, então nada como estar no campo já, as informações técnicas dos produtos, né? Tudo são ferramentas para facilitar a vida dos parceiros comerciais e dos nossos clientes. E a tecnologia em sementes também, nós tínhamos a semente Ceregold Matsuda, plantabilidade, germinação, taxa alta de pureza, germinação acima de 80%. Taxa de pureza, falar em praticamente 100%. E agora chegou a semente Ceregold Star. Quem tem a terceira caixa cai como uma luva, né? Principalmente nesse plantio em linha. Sim, com certeza. A Ceregold Star veio aí, está chegando, mas eu não vou falar muito dela. Eu vou deixar surpresa para amanhã, os nossos técnicos vão estar falando com vocês aí, apresentando a grande estrela do momento. E vamos também abordar toda a tecnologia, não é, Fabiano? Do programa Desempenho Máximo Matsuda, que vem justamente para dar a condição de desenvolvimento, rapidez, velocidade, porque o pecuarista quer isso, não é? Ele quer menos tempo com maior produção. O programa Desempenho Máximo para dar principalmente a rentabilidade ao produtor, né? Então temos os programas aí. Então, desculpa, perdi o... Eu acredito que quando se faz justamente uma participação como essa, dentro do programa Desempenho Máximo, o produtor ganha dinheiro, né? Essa é a nossa missão, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, tenho que devolver lá pro canal do Boi, pro Fabiano, pra Carla, obrigado pela audiência. Fabiano, sucesso, felicidades aqui para você e para toda a sua equipe. Obrigado a todos, e amanhã estamos aí com inserções ao vivo, né? De todo o evento. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vamos estar no canal do Boi, no Agro Canal, no site da Matsuda, também no Facebook. Portanto, é a Matsuda na mídia, para levar informação e tecnologia. É com vocês aí, Matsuda, 70 anos de tecnologia e inovação. Um forte abraço. Forte abraço para você, Kennedy, a nossa equipe que está por aí também, Vitória da Conquista. Amanhã, grande evento, você está tendo um pouco, né, do que vai acontecer amanhã. É uma data muito importante porque ela marca também o crescimento, principalmente da pecuária, no aspecto tecnológico, no aspecto de gestão, que é o que a Matsuda faz em todo o país, em cada fazenda que utiliza aquilo que ela produz por lá. A maior oferta de milho no mercado interno após o término da colheita da safra 2017-2018 e a maior intenção em o vendedor negociar retiraram os preços
a sustentação dos preços. Vamos ver então na tela os dados que a Scott Consultoria trouxe sobre um levantamento do preço de milho na região de Campinas, interior de São Paulo. De acordo com o levantamento, a saca fechou setembro cotada R$ 39,60 sem o frete, frente a negócios em até R$ 41,42 por saca no último mês de agosto. Vamos falar um pouco agora de milho e principalmente no cenário aqui sul-americano. Isso porque a Bolsa de Cereais de Córdoba, uma importante região produtora da Argentina, uma das 3 maiores junto à província de Buenos Aires e também província de Entre Rios, divulgou os seus primeiros números em torno do que pode acontecer com a campanha por lá. É o que nós vamos verificar agora na tela, porque a estimativa é de uma produção de milho maior. Você tem aqui a estimativa de plantio de milho para Córdoba, a província de Córdoba, de acordo com a Bolsa de Cereais do local, em 2.360.000 hectares, uma elevação de 2% em relação com aquilo que aconteceu ou que acontece na safra atual. Os números são os primeiros para a nova safra. E com essas boas expectativas para o milho, os produtores da soja fizeram com que caíssem as intenções deles continuarem com a produção. Vamos ver os dados que a Bolsa de Cereais de Córdoba trouxe sobre a soja. São projetados 3.950.000 hectares para a soja. Na safra anterior, foram 4.200.000 hectares. Falamos agora sobre milho, o cenário continua sendo internacional, lembrando que hoje tivemos números divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para vendas e exportações. Vamos ver como é que vem as posições com o milho. O milho vem com ligeira alta, uma alta próxima a 1% neste momento para o milho negociado na Bolsa de Chicago. Você tem aqui os números para a posição de novembro. Nós temos aqui a posição de novembro aqui sendo negociada, está $3,67 por bushel. Você tem aqui os números vindo com uma alta de quase 1%. Já a segunda posição de mais curto prazo vem sendo negociada a $3,79 mais 4. Posição de maio negociada neste momento a $3,87 por bushel. E a posição de julho também com uma boa alta, chegando próximo a 3%, $3,92 mais 2 por bushel. Essa situação que eu estou dizendo aqui, ela vem seguindo um acompanhamento que tem a seguinte tendência. Primeiro, os dados que foram apresentados hoje, 1.430.000 toneladas de milho foram vendidas pelos norte-americanos na semana encerrada em 27 de setembro. É um motivo. O outro é uma queda em relação à produção de etanol nos Estados Unidos. Etanol nos Estados Unidos é produzido com base de milho, portanto, isso ajuda a dar um ânimo diferente para o mercado. São os destaques que nós trazemos agora em relação ao milho norte-americano. E a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial agora. E antes, nós vamos trazer já para você algumas das atrações que nós vamos ter no próximo bloco. Vamos falar sobre a produção, moagem de cana-de-açúcar no Brasil daqui a pouco. Você vai entender que no Brasil deve chegar a 610 milhões de toneladas a moagem na campanha 2018-2019. E como no próximo bloco, o destaque é a cana-de-açúcar, você vai acompanhar uma entrevista que fala sobre um sistema online que oferece alternativas para driblar a alta dos combustíveis. E você pode participar aqui com a gente enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Voltamos já. A Agricultura BR traz em destaque agora o setor sucroalcooleiro.
A Agricultura BR que destaca agora os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última quarta-feira. Eles trouxeram estimativas em torno da moagem de cana aqui no Brasil. E para os norte-americanos, e aliás concordando com os dados que são apresentados internamente aqui no Brasil, a moagem de cana deve totalizar ali 610 milhões de toneladas, abaixo, portanto, daquilo que acontecia na campanha 2017-2018, quando atingiu 639 milhões de toneladas. A Agricultura BR mostra isso aqui para você agora. Está no gráfico, Departamento de Agricultura norte-americano, falando da moagem de cana. Você vê aqui uma campanha 17-18 a 639 milhões de toneladas. Moagem na 18-19 a 610 milhões de toneladas. O que vai se produzir menos no Brasil é açúcar, com mais etanol. E o tempo seco na região Centro-Sul, que é a maior produtora do país, prejudicou a produção de cana no Brasil. Vamos ver os dados que o Departamento de Agricultura americano trouxe sobre a produção de cana na região Centro-Sul. Deve somar 563 milhões de toneladas na região, uma queda de 5% na comparação anual. O relatório do USDA também destacou uma taxa menor de renovação e manutenção dos canaviais como um dos fatores para menor produção. Em relação aos embarques de açúcar, eu ressalto, a safra brasileira, nesse momento, ela é alcooleira, ela não é açucareira. Por quê? Porque o preço do açúcar, posso dizer aqui sem nenhum medo de errar, é ridículo no cenário internacional. Portanto, as usinas e a própria cadeia produtiva não têm foco no adoçante. Com isso, as exportações brasileiras de açúcar devem totalizar pouco mais de 19 milhões de toneladas. Aliás, é o pior volume de embarque dos últimos 11 anos feitos pelo Brasil ou pelas tradings que operam com açúcar no Brasil. Muito abaixo do registrado na 17-18, quando esses embarques registraram quase 29 milhões de toneladas de açúcar, mas eu vou mostrar no gráfico, você vai entender tudo o que eu disse agora. Olha a diferença. Campanha 17-18, 28 milhões e 200 mil toneladas embarcadas, que é no Brasil, enquanto que a 18-19, com uma estimativa de chegar a 19 milhões e 600 mil toneladas, além de ser muito mais baixo do que na safra anterior, é também o pior número dos últimos 11 anos em termos de volume embarcado. Vamos então para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o clima para a região Centro-Sul para as áreas produtoras de cana-de-açúcar. Juliana, nós estávamos falando aqui que o tempo seco prejudicou a produção. O clima deve favorecer ou continua o clima seco aí? Olha, tem previsão de chuva retornando. Conforme a gente agora avança para a estação mais chuvosa, que é o verão, as instabilidades começam a avançar aos poucos pelas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar da região central do país, tanto do sudeste como também do centro-oeste. As poucas chuvas que aconteceram na maior parte da região conseguiram aumentar as condições de umidade do solo em áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo, do sul de Minas Gerais e grande parte também da região sul. As chuvas que alcançaram entre Mato Grosso até o estado de Minas Gerais foram bem fracas, ainda não conseguiram recuperar as condições de umidade do solo e algumas lavouras de cana-de-açúcar ainda seguem prejudicadas por conta da falta de chuvas. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de instabilidades. Até o dia 9 de outubro, a chuva mais forte fica concentrada entre Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul e interior do estado de São Paulo. Mas é no oeste paranaense onde a chuva é forte, volumosa, com potencial para aumentar bastante as condições de umidade do solo, porque tem previsão até de temporais. 100 milímetros é o volume de chuva no oeste do Paraná. Agora a chuva que avança entre o sudeste e centro-oeste também ganha até um pouco mais de intensidade, principalmente entre São Paulo e sul de Minas Gerais, ainda por conta do avanço de uma frente fria afastada da costa do país. A partir da próxima semana, a expectativa de chuva retornando e ganhando mais força na região sul, e aí entre o sudeste e centro-oeste a chuva diminui mais uma vez. As pancadas que acontecerem entre Mato Grosso até Minas Gerais são bem fracas, isoladas, mal distribuídas. A gente volta a ter uma semana com predomínio de tempo mais seco, com aquelas pancadas somente do final do dia. E até pelo menos, então, ao longo de todo o mês de outubro, a expectativa de chuvas irregulares em áreas produtoras de cana-de-açúcar entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, mas as chuvas vão seguir mais expressivas entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o estado do Paraná. Nessas áreas, o cenário segue favorável para as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento.
porque as condições de umidade do solo vêm aumentando de forma mais expressivas e com as chuvas mais frequentes, a expectativa é de um cenário bastante otimista para as principais lavouras de cana-de-açúcar entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Então, uma boa notícia aí para os produtores de cana-de-açúcar. Olha, falar de cana-de-açúcar, de moagem de cana, você viu os números do Departamento de Agricultura americano acreditando em 610 milhões de toneladas. Brasil vai produzir mais etanol nessa safra. A estimativa é de ficar até quase 30%, 28%, 29%, dependendo da fonte que nós conversamos aqui no Agricultura BR. Nós usamos os números do Departamento Americano, da Única, números também que são apurados por empresas privadas. A questão é o seguinte, vai ter mais etanol disponível e mesmo assim a expectativa é de elevação. É isso mesmo, a expectativa é de elevação para os preços do etanol no Brasil porque a demanda vai aumentar e aumentar bastante. Ora, por que a demanda pelo etanol vai aumentar e mesmo com uma safra maior o preço vai subir? É por conta do petróleo. Olha só, petróleo, barril do Brent, nessa semana, ele já está sendo negociado a $85 o barril, lá na Bolsa de Nova York. O que significa que ele está voltando para os preços históricos médios dele, que é na marca de $100. O que significa que preço para qualquer derivado de petróleo, gasolina, diesel e todos os outros devem continuar a sua escalada de alta. Gasolina e diesel subindo, puxa o etanol e qualquer outro biocombustível. Esse é o fundamento, além, claro, da demanda no Brasil, que deve ficar mais alta. É por isso que tem se buscado alternativas que sejam capazes de conseguir fazer com que se tenha uma situação de menores gastos no transporte, principalmente dos bens que são produzidos no Brasil. E é por isso que nós vamos conversar agora com um dos especialistas a respeito do setor, que fala um pouco a respeito do que deve acontecer no Brasil em torno dessa disposição de combustível e principalmente como gastar menos. É um especialista em logística, é o Fabrício Santos, que fala conosco. Boa tarde, Fabrício. Como que deve ficar essa situação? O que eu tenho visto aí nas nossas andanças aí pelo Brasil, Fabiano, é o seguinte, que cada vez mais o combustível vai pesar mais sobre o transporte brasileiro. Uma pesquisa recente da Fundação Dom Cabral agora, eu estava vendo hoje lá na Fundação, eles falando que antes o combustível estava pesando 15% em cima do valor do custo logístico. E de agora para frente ele vai passar a impactar em 35%. Ou seja, tem um aumento de 20% só com essas altas desses últimos meses que tiveram. Então, assim, cada vez mais vai pesar se a gente não tiver um limite nesse negócio. Então, toda vez que a gente vê um aumento de peso, o que acontece? O atacado distribuidor é o depósito do supermercado. Pensa comigo, o supermercado ele não consegue ter 50 itens do mesmo produto. Então, o que ele faz? Ele compra 10, compra 15, e à medida que aquilo vai acabando, ele vai pedindo mais. Então, essa logística é constante, é uma logística que tem o tempo inteiro no atacado distribuidor. Então, cada vez mais ele vai pesar isso. Então, Fabiano, pensando nisso, a Máxima criou um sistema de roteirizador e de acompanhamento de entregas. O roteirizador, o que ele faz? É como se fosse o Waze, e te manda, você fala que quer ir em um determinado local, e ele te manda no melhor trajeto possível, economizando combustível, seu tempo. Então, só que a gente fez isso em uma larga escala, porque um caminhão, normalmente, ele sai com 56, de 48 a 56 entregas. Então, imagina ele ter que ficar toda hora digitando lá no Waze o endereço do motorista, do cliente, para poder o Waze traçar para ele. Nós criamos já um sistema que ele já roteiriza e fala para ele assim, ó, você vai primeiro nesse cliente saindo do depósito, vai nesse cliente, depois nesse, depois nesse, depois nesse, para economizar tempo e combustível, porque o caminhão vai andar menos. E andando menos não economiza só combustível, você economiza toda a parte de horas do motorista, você economiza a mecânica do caminhão, porque ele vai rodar menos. A gente consegue monitorar onde ele está e se ele está realmente andando na onde a gente falou para ele andar. Porque se a gente roteirizar e ele não executar, então não vai adiantar nada, ele vai continuar gastando combustível. Então, essa tecnologia
que estão surgindo aí de roteirizações e de acompanhamento de entrega, é exatamente para diminuir essa conta do combustível. Os pontos mais positivos que esses clientes têm apontado para a gente é na redução do tempo dos caminhões na rua. O que acontece? Teve um cliente nosso que ele mandava os caminhões para a rua e o caminhão chegava todo dia, 6 horas da tarde, em cima da pinta para poder não conseguir carregar de novo. Com a utilização da nossa ferramenta, o que ele tem feito? Ele tem chegado agora alguns caminhões às 4 horas da tarde. Um caminhão que chega às 4 horas da tarde, eu posso pegar e fazer algumas entregas pequenas durante aquele dia ainda. Então, assim, diminuiu o tempo dele. Esses clientes ainda apontaram para a gente uma redução, em média, de 30% de redução no combustível. Tudo quando você vai fazer o preço no final de uma mercadoria. Tudo engloba o frete. Quando você vai comprar na internet, você não olha quanto que vai ficar o frete? Para ver se compensa mais você vir comprar na internet com frete ou comprar direto na loja. O da loja, o preço dele já está incluído o frete. Então, toda vez que você vai no supermercado, se o combustível está mais caro, você vai sentir lá na gôndola que está mais caro um pouquinho o produto. Por quê? Porque a conta do frete já está embutida naquele item. Só que hoje, o custo logístico das empresas, em média das empresas de atacado distribuidor, está em torno de 11,73. É o maior custo dentro de toda a empresa. Nenhum outro departamento tem um custo tão elevado. Então, cada vez mais vão se olhar para a logística para tentar reduzir esse custo para poder aumentar a margem de lucro. O jeito de aumentar a margem de lucro no atacado distribuidor é diminuindo a conta de logística. Tá certo, Fabrício Santos, obrigado pela participação, ele é especialista em logística, falou sobre esse software, esse aplicativo, é muito interessante, porque quando você fala dessa logística rodoviária, tem que pensar se essa situação ela vai acontecer por varredura, por aptidão e com isso baixar os custos. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que produtores de café estão preocupados com o tabelamento de fretes. E olha, no próximo bloco também tem participação de telespectadores e lá do estado da Bahia. O pessoal quer saber como é que está a previsão do tempo, clima, e você confere logo mais aqui no Agricultura BR depois do intervalo. Agricultura BR de volta e o assunto agora é o café. E como ainda não se teve uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal sobre os tabelamentos de fretes, os produtores ainda sentem os prejuízos. E a nossa repórter Catarina Martorelli traz na reportagem os reflexos para o setor de cafés. É isso mesmo, o setor está inseguro, né? O STF ainda não se pronunciou, não decidiu com relação ao tabelamento do frete. E a nossa pergunta é: o setor está sendo impactado de que maneira? Hoje a gente vai saber como é que está a produção de café e os impactos do tabelamento do frete com o presidente do Secafé, o Nelson Carvalhais. Presidente, como é que está então? O frete tem impactado como na nossa produção de café? Nós que somos o maior produtor de café do mundo, né? Exato. Não só na produção, como no comércio exportador, como na torrefação, fornecimento às indústrias. O tabelamento do frete, nós temos uma posição muito clara desde o início, desde que foi determinado essa responsabilidade que o governo determinou à iniciativa privada. O que nós achamos é que não irá funcionar, devido a diferentes realidades que o Brasil tem. O Brasil tem produção desde Rondônia até o Paraná, os lugares mais diferentes possíveis, condições diferentes. Então, qualquer tipo de intervenção, eu não acredito que funcione. Porque o tabelamento, você não tem como regrar isso, criar regras para isso, que realmente respondam ao segmento do transporte. Eu acho que a livre iniciativa sempre foi pautada e nós somos pela livre iniciativa desde o início. E os impactos na prática, na rotina de quem produz, de quem escoa, como é que estão? Sem dúvida, o preço do frete aumenta.
Isso dá um reflexo. Mas o café não é que nem os grãos, que o impacto é muito maior. É maior, isso reflete para nós, na exportação, a margem de lucro é muito pequena, porque os volumes são muito grandes, mas as margens são muito pequenas e qualquer oscilação de preço, sem dúvida, terá reflexo nos resultados. A esperança do setor ainda é o STF? Olha, não sei se é esperança, o que eu acho é que nós não podemos ter esse tipo de iniciativa nos mercados. Os mercados no Brasil têm pautado pela livre iniciativa, pelo mercado livre. Isso é um tipo de intervenção no mercado. Eu espero que o resultado seja o mais favorável para que facilite todo esse processo de transporte no Brasil. Muito obrigada pelas informações. Catarina Martorelli para o SBA. Por aqui, seguimos falando de café agora na América do Sul, naquele que é considerado, pelo menos nos Estados Unidos, como ter o café arábica de melhor qualidade do mundo. Eu estou falando na Colômbia, e a Federação dos Cafeicultores daquele país divulgou que durante o mês de setembro houve uma queda na produção do café, 14,5% de queda para 1.050.000 sacas. Isso aconteceu principalmente por questões climáticas que fizeram com que os grãos se desenvolvessem tardiamente. Vamos ver os números para o café da Colômbia, que é um café muito importante, é expressivo na qualidade, expressivo também no volume. Posição em setembro de 2017, 1.220.000 sacas, em setembro 1.050.000 sacas, está explicada essa queda para a produção de café na Colômbia. E as exportações colombianas de café também caíram, chegaram perto de uma queda de 1%. Vamos ver em tela os dados que a Federação Nacional de Cafeicultores trouxe sobre a exportação de café colombiano. As exportações recuaram 0,8% em setembro, ante igual mês de 2017, para 1.100.000 sacas. A Colômbia, que é conhecida por seu café suave e de qualidade, produziu 14.200.000 sacas em 2017 e deve colher pelo menos 14 milhões de sacas neste ano. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai acompanhar a participação do telespectador aqui no nosso programa, sempre a sua participação é importante, então daqui a pouco tem gente participando com a gente. Finais desta edição aqui do Agricultura BR. E você pode participar aqui com a gente enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR de volta e agora para destacar o quadro Agricultura BR Responde. Vamos destacar a participação aqui do telespectador, vamos saber quem está aqui conosco. Nós temos a participação de Fernando de Guanambi, estado da Bahia. Ele diz o seguinte: boa tarde, uma ótima tarde para você, Fernando. E ele diz assim: queria saber a previsão de chuvas para o mês de outubro para Guanambi, participação do Fernando. E nós temos mais uma participação lá da Bahia, vamos ver quem está participando aqui com a gente. É a nossa telespectadora Simone, do município de Iraquara, que ela diz: boa tarde Simone, gostaria da previsão do tempo de Iraquara até novembro. Bom, quem responde é a Juliana Rezende, já está aqui pronta conosco. Juliana, telespectadores do estado da Bahia querendo saber da previsão do tempo. Respondendo então a dúvida do Fernando e da Simone, telespectadores da Bahia que querem saber como que fica o tempo na região dele, olha, a tendência por lá no momento é de tempo mais seco. As chuvas vão ficando cada vez mais concentradas no litoral da Bahia. Agora, nos próximos dias, até o dia 9 de outubro, nada de chuva por enquanto nessas duas regiões. As chuvas seguem localizadas na faixa litorânea. Durante os próximos períodos, entre os dias 10 e 14 de outubro, a chuva ainda não consegue avançar pelo interior. Vai ser uma semana bastante seca e quente, com temperaturas bastante elevadas, e é somente no terceiro período, a partir do dia 15 de outubro, que a chuva vai começar a avançar um pouco mais pelo interior da Bahia e alcançar as duas regiões. Tem previsão de chuva bastante abrangente dessa vez, só que vai ser uma chuva fraca.
que pode ser que ela seja bem isolada, mal distribuída, então pode ser que algumas regiões ainda não recebam essas instabilidades. De forma geral, a expectativa é de irregularidade nas chuvas em grande parte do interior da Bahia, ou seja, já a partir da metade do mês de outubro, então tem previsão de chuvas retornando, mas não quer dizer que essa chuva agora vai ser persistente e duradoura. Essa chuva deve durar pouco tempo, deve ser bem rápida, passageira e o mês de outubro ainda deve terminar com tempo firme predominando no interior da Bahia. Ao longo de todo o mês de novembro, as poucas pancadas de chuva que ainda conseguir avançar pelo interior da Bahia ainda vão ser bastante irregulares e não vão ser persistentes. O cenário somente deve mudar mesmo no interior da Bahia a partir de dezembro, que é quando as chuvas voltam a avançar, se tornar cada vez mais duradouras e frequentes em grande parte das áreas produtoras do interior da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde para você, Juliana. Até amanhã. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas já voltamos com as informações finais de hoje. Números finais nessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vai subindo quase 0,5%, 0,4% de alta neste momento na posição de mais curto prazo. Novembro, $8,65 o bushel, janeiro, 8,79, março negociada 8,91 e a posição de maio, $9,05 mais 2 por bushel. Mais tarde, às 17h20, você tem o fechamento do mercado de hoje. E vamos ver rapidamente como opera o dólar no mercado financeiro neste momento do Brasil. A variação aí positiva em 1,03%, com o dólar sendo negociado a R$ 3,92 mais 7. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Você pode assistir e conferir mais notícias hoje às 17h20 na última edição do Agricultura BR de hoje. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.